Vamos dar início à audiência pública, tendo em pauta o projeto de lei número 2564, que tramita no Senado Federal, referente ao piso salarial do enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. Inicialmente, a Câmara agradece a presença de todos e saúda as autoridades aqui presentes. Nós convidamos para compor a mesa o vereador Tadeu Salib dos Santos, presidente desta Casa, a deputada estadual Francis Somense, vereador Dr. Tiago Pintos Brunet, secretário municipal da Saúde, Clarimundo Grundmann, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul, SERGS, senhora Cláudia Ribeiro da Cunha Franco, presidente da Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, o FICERS, senhor Milton Francisco Kempfer, e estamos no aguardo do senhor Francisco Isaías, diretor do Ambulatório de Dermatologia Sanitária da Secretaria Estadual da Saúde. De imediato, passamos a palavra ao presidente desta Casa, vereador Tadeu Salib dos Santos, que também será o mediador desta audiência pública. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara de Vereadores de Farroupilha tem a honra de realizar esta audiência pública para debater com a comunidade e poder público sobre o projeto de lei número 2564, que tramita no Senado Federal, referente ao piso salarial do enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar e parteira. Dinâmicas da nossa audiência. Primeiramente, será concedido um espaço de até 10 minutos para os nossos convidados, representantes do Poder Executivo Municipal, do Poder Legislativo Municipal e Estadual e da classe sindical. Na sequência, será concedido 3 minutos para os presentes que quiserem se manifestar mediante a inscrição prévia. As inscrições para as manifestações do plenário serão realizadas até o final da fala dos nossos convidados, com os nossos colaboradores na entrada deste plenário. Lembramos aos oradores que os tempos serão controlados tendo em vista a necessidade de abrirmos espaço para a manifestação plenária, por isso pedimos a compreensão de todos. Passo a palavra ao representante do Poder Legislativo e autor da proposição desta audiência, vereador Dr. Tiago Pintos Brunet, pelo tempo de até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os convidados já mencionados no protocolo. É uma honra tê-los aqui na casa por uma causa tão justa e tão nobre quanto esta. Muito obrigado a todos. Senhor Clarimundo, deputada Francis, senhora Cláudia Ribeiro da Cunha Franco e o senhor Milton Francisco Kempfer. Muito obrigado pela presença de vocês. Mas mais importante do que as nossas presenças é a presença do público. Porque, afinal de contas, é para vocês que nós estamos aqui hoje nos reunindo. Eu tenho dito isso, tenho falado no Parlamento, é uma obrigação minha como vereador. Eu não fiz nada mais do que a minha obrigação. Como médico, como representante da saúde e como usuário, no momento de uma cadeira desse Parlamento, é o mínimo que eu posso ver e fazer, porque eu
assisti. A história que eu tenho para contar aqui é uma história real, não é uma mentira. E não é de agora essa história. Na pandemia, ela mostrou a importância que nós temos, que vocês, técnicos, enfermeiros, têm para a nossa comunidade. Mas esta batalha já vem sendo revelada há muitos anos. Inclusive, foi lá na Primeira Guerra Mundial que a enfermagem tomou corpo, cuidando daqueles que estavam nas batalhas. Edith Cavell foi morta porque defendia e tratava não só aqueles que eram dos seus amigos, mas os inimigos também. Isso está no sangue da gente. Quem trabalha com saúde, não importa se é bandido, não importa se faz mal para os outros, não importa o que fez. Eu trabalhei dentro de uma penitenciária, meu primeiro emprego aqui foi dentro de um presídio central. Eu não queria saber por que ele estava lá. Eu queria saber da saúde daquele cidadão. E eu sei que é assim que vocês lidam com isso. E eu não posso permitir, senhor presidente, eu não posso conceber que um enfermeiro na nossa região ganhe, em média, R$ 3.500. Que um técnico da enfermagem ganhe R$ 1.600. Que um auxiliar, pasmem, ganhe R$ 1.200. É quase o limite do salário mínimo, gente. Para uma profissão tão complexa, um salário tão simples. Não podemos permitir isso, pelo menos não calados. Então, hoje, o que nós queremos conversar aqui, o que nós queremos dialogar aqui, é para que nós possamos aprovar a Lei 2564, que tramita no Senado Federal, que bota como piso salarial do enfermeiro padrão R$ 7.315, do técnico da enfermagem R$ 5.120 e do auxiliar R$ 3.600. Isso é o mínimo, gente. Já é pouco, mas é o que está lá no Senado e é o que a gente tem para batalhar aqui. Eu preciso lembrar a todos aqui que há menos de um ano atrás, todos aqui foram nas janelas aplaudir os profissionais da saúde, a enfermagem. A grande mídia fez isso, botando em todos os jornais, lucrando com a desgraça dos outros. E eu não vi nenhuma nota nos últimos dias da grande mídia para estar do lado de vocês para aprovar esse projeto, que é tão importante. Aplausos, reconhecimento, isso é magnífico, todos gostam. Mas isso, eu que acompanho vocês já há alguns anos, eu sei que vocês têm diariamente dos pacientes de vocês. É importante lembrar para todos aqui que quando deputados, promotores, senadores, juízes, professores ficaram em casa para se proteger do vírus, estes cidadãos estavam na linha de frente, não importando o valor que ganhavam no final do mês para estar ali cuidando dos pacientes. Quando toda a sociedade parou, eles aumentaram a sua demanda de trabalho. Em muitos lugares, sem as condições de trabalho necessárias, senhor presidente, sem os EPIs. Quando faltou máscara, botaram um saco plástico e foram lá, na linha de frente, cuidar do paciente. Porque esse é o legado da enfermagem, é o cuidado. São as pessoas que estão ali. Ninguém me falou, e o senhor Clarimundo talvez seja testemunha viva aqui nessa sala, que quando as pessoas voltam debilitados do coronavírus, sem força, o enfermeiro até comida na boca dava, sabia? O enfermeiro, o técnico, estavam ali, muitas vezes lavando o paciente, cuidando do paciente. Porque essa sim é a sua maior paixão. O enfermeiro, a enfermagem, ela não milita pela doença, ela milita pela saúde. É uma das únicas profissões que não quer saber se a vacina que tem ali é essa ou aquela, ela quer aplicar no braço do cidadão, ela quer cuidar do cidadão. Esse é o objetivo de vocês. Mais do que isso, mais do que aplausos, vocês merecem reconhecimento da comunidade. E é isso que nós queremos fazer aqui. Sensibilizar os senhores senadores a pelo menos ter a coragem
de colocar em votação. E aí deixar os senadores que se decidam, aqueles que são a favor de um salário digno desses, a favor das palmas que bateram, ou não, ou era tudo mentira aquilo, ou era só uma farsa. Quero dizer aqui, o mais importante, durante essa pandemia, nada menos que 50 mil enfermeiros, técnicos e auxiliares foram contaminados. A profissão, de longe, que mais foi vitimada desta patologia. De longe. Mais de 776, eu digo este número porque é a morte que teve de enfermeiros técnicos até abril deste ano. Quase 1.000 cidadãos, quase 1.000 colegas nossos perderam a vida para tentar salvar a vida dos outros. E aqui, senhor presidente, perderam uma luta em vão para um inimigo invisível, insensível, mas que está no meio de nós. Estamos passando por um momento ímpar, que, sem dúvida nenhuma, talvez nem o mais pessimista de todos pudessem pensar que nós estaríamos aí, 1 ano e meio depois, nesses níveis de pandemia. Sabemos quando tudo isso começou, mas não sabemos quando vai acabar. Temos culpados? Não é hora de condenar. Temos tratamento? Não sabemos se funcionam. Temos as vacinas? Sim. Mas não sabemos o quanto elas protegem. Haja visto a grande quantidade de pessoas contaminadas, vacinadas no nosso meio, gente. Vocês são prova disso. Então, gente, a única opção é a consciência. É o cuidado individual. Por isso, eu peço a todos que se cuidem, se distanciem. Não precisamos parar de viver, mas seguindo todos os protocolos, vamos parar de morrer e fazer com que os nossos familiares possam parar de sofrer. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso. Obrigado, Dr. Tiago Pintos Brunet. E convidamos, acaba de chegar, o diretor do ambulatório de dermatologia sanitária da Secretaria Estadual da Saúde, o senhor Francisco Isaías. Ao mesmo tempo, eu passo a palavra ao representante do Poder Executivo Municipal, secretário da Saúde, Clarimundo Grudman, pelo tempo de até 10 minutos. Se o senhor quiser falar daí, fica à vontade. Eu vou pedir permissão, porque eu tenho dificuldade com o óculos e a máscara, tomar distanciamento razoável aqui, né? Bem, boa noite, presidente Tadeu Sari dos Santos, e demais vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, escrita, falada, nossa deputada Fran Somense, da Silvana, minha colega, diretora do departamento lá da Secretaria Municipal de Saúde, doutor Tiago Brunet, que apresentou os projetos de lei aqui para nós falar. Também uma noite especial para a classe, a categoria, que hoje se encontra alguns representantes, os demais aqui presentes também, e dizer que eu participo dessa sessão a convite da presidência dessa Casa Legislativa e como representante da saúde do município de Farroupilha. Desde que eu fui convidado para assumir essa pasta pelo prefeito Fabiano Feltrin e o vice Jonas Tomazini, me reiteraram de que a importância e a prioridade do governo em trabalhar e dar prioridade para a saúde, para a população de Farroupilha.
E em março deste ano, quando deu para comprovar, quando a pandemia chegou num pico muito elevado, as pessoas que se contaminaram, tá? Foi pedido que criasse, o prefeito pediu para criasse 15 leitos junto ao Centro de Referência Covid, para desafogar o nosso hospital, que estava quase colapsando. Não tinha mais capacidade de internar pacientes devido ao grande número de pessoas infectadas com coronavírus. Local esse, onde foi criado no centro de referência, foram tratados mais de 500 pacientes dos primeiros 30 dias. Se não desses, teriam que sido transferidos para o hospital. Então, é uma prioridade desse governo em enfrentar esse problema das Covid que está afetando a vida de muita gente. Estamos enfrentando os períodos mais críticos, desde o início da pandemia, que iniciou há mais de um ano. Cirurgias eletivas suspensas, tá? Por determinação da Secretaria Estadual da Saúde. As equipes de saúde, tanto do município, prestadores de serviços, Pró-Saúde, Hospital São Carlos, onde esses profissionais aqui representados, por alguns deles, com alguns momentos, chegaram a ter o limite da sua capacidade física e emocional abalada, tá? Para os quais vão os nossos agradecimentos, reconhecimento por essa tão nobre missão. Muito bem reconhecido nesse dia de hoje, e essa reivindicação. O projeto de lei 2.564, que tramita no Senado Federal, caso aprovado naquela esfera, acredito eu, que ele deverá tramitar na Câmara Federal. Depois, talvez sancionado pelo Presidente da República, e tão logo o Ministério da Saúde deverá encaminhar para um ajuste no orçamento da União. E, automaticamente, é o Ministério da Saúde que arca com a maior fatia da saúde do país. Tá? No nosso município, são contratados pelo município, são 5 enfermeiros apenas e 6 técnicos. Os demais profissionais dessa categoria, eles são empregados pela rede privada. Então, o que a gente pode falar com relação a isso, porque Farroupilha, quem emprega mais essa categoria é o Hospital São Carlos, o Pró-Saúde, que o município é uma característica principal, especial aqui do município, que alguns municípios têm a saúde que é gerida nós temos o Pró-Saúde. Então, tem uma característica diferenciada um pouco de alguns municípios. Mas o que, da nossa parte, que nós desejamos do setor público de saúde, que esse debate seja proveitoso e que também o Poder Legislativo tenha êxito para que seja encaminhado e tenha êxito nessa reivindicação para essa categoria. É isso que desejamos. Muito obrigado. Obrigado, secretário da Saúde, Clarimundo Grudman. Eu passo a palavra à representante do Poder Legislativo Estadual, e nos honra muito a sua presença também aqui hoje, deputada Francis Somense, pelo tempo de até 10 minutos. Obrigada, presidente. Quero aqui com muito carinho cumprimentar o Dr. Thiago Brunet, vereador desta casa, e que propõe essa audiência e que nos trouxe o convite para estarmos aqui. Cumprimentando o Thiago, cumprimento os outros vereadores que vejo aqui na Câmara.
cumprimentar a Cláudia, o Milton, que aqui estão, nosso secretário de Saúde, o Isaías, né, que representa também o governo do Estado. E a gente até preparei alguma coisa assim de documento, mas eu gostaria, e me permitam falar, de que o momento que a gente vive realmente é um momento onde a gente não pode perder mais tempo. Eu digo, Dr. Tiago, e vou repetir, de que a pandemia, ela veio nos permitir sermos melhores como pais, como mães, como cidadãos, como representantes da população, como profissionais, seja de qual área for. E mais do que nunca, os profissionais da saúde, aqui eu saúdo o Tiago, que é médico, meu esposo Clayton, que também é médico, e os técnicos, auxiliares, enfermeiros, todos que fazem parte da saúde, porque me machuca muito ouvir, e eu ouvi isso muito dentro da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, de que as escolas só poderiam ser abertas quando os professores fossem todos vacinados e toda a rede que trabalhava dentro da educação. E isso me deixou, de certa forma, machucada, e teve um momento que eu desconectei da audiência, para não também faltar com o respeito, talvez, porque a gente é humano e a gente tem sentimentos. O que eu digo para o meu esposo, que não deixou nenhum dia de estar no hospital, porque o colega que fazia plantão com ele teve que ser entubado e, infelizmente, perdeu a vida, Clarimonto? O que eu digo para ele? Fica em casa, porque tem risco, tu não está vacinado, tu é diabético, tu tem mais de 50 anos, eu não sei. Então, vocês que estão aqui, e hoje o motivo é a gente fazer esse reconhecimento que vai muito além do aplauso, porque reconhecer, aplaudir, o que nós fizemos uma moção de apoio encaminhada pela Assembleia Legislativa com mais de 20 deputados assinando, ela não vai aplaudir o projeto de lei simplesmente. Ela está pedindo que esse projeto seja encaminhado, que entre com regime de urgência. Nós estamos lá desde maio de 2020. E será que a gente precisa provar que o sistema de saúde estaria totalmente fracassado se vocês tivessem feito o que o sindicato dos professores fez? Vamos ficar em casa, porque a gente corre risco de vida, porque eu não tenho onde deixar o meu filho, porque não tem cabimento o que foi feito. Aqui a gente não quer desmerecer ninguém, mas não é possível que quem é da área da saúde, falo, por exemplo, dentro da minha farmácia, onde os meus funcionários, ninguém ficou em casa, a gente não fechou a farmácia nunca. O que eu ia dizer para eles? Olha, fica em casa, você tem um filhinho pequeno e tu pode estar levando para casa esse vírus que a gente ainda não sabia lidar. E vocês nunca tiveram esse recuo, nem tempo e nem como discutir, porque mais do que nunca vocês eram a linha de frente. Então, que este momento difícil que nós estamos passando, como sociedade, como país e como mundo, porque não é só no Brasil que nós temos esse problema, que a gente se una e faça justiça. Eu digo para vocês, do fundo do meu coração, não fazia ideia, e vi uma folha, Dr. Tiago, de um auxiliar que não chegou a R$1.000, o pagamento limpo. Eu digo assim, ó, eu me sinto envergonhada, porque a gente não tinha esse conhecimento e nunca buscou essa luta. Então, esse movimento feito na Câmara de Vereadores de Farroupilha, assim como eu estou vendo esse movimento sendo feito no Brasil inteiro, ele tem força quando a gente se une. Nós, deputados estaduais, vereadores municipais, né, os prefeitos, os gestores, o governo do Estado. E aqui a gente tem que fazer um parênteses quanto ao piso que a gente discute hoje. Eu gosto muito de ser realista e ter o pé no chão. Acho impossível aprovar o piso como está ali. Mas vamos lá, se nós dermos um passo adiante, a realidade já muda. Hoje nós não temos, hoje é quase que um leilão. Se eu hoje sou enfermeira, onde é que eu busco o meu emprego? Onde me pagam mais? Onde eu tenho a melhor condição de EPIs, o melhor local de trabalho, onde eu tenho o plano de saúde? Eu não sei, as pessoas fazem essa avaliação. E me permitam falar que hoje eu entendo que quem está na linha de técnico, de enfermeiro, de auxiliar, é por paixão. Não tem outro objetivo.
é por paixão. E a saúde, quando ela é feita com amor e com dedicação, a gente tem um resultado. Então, o que a gente precisa hoje? Unir forças, ouvi-los, entender o que é a realidade de vocês no dia a dia, porque aqui eu tenho relatos de hospitais que, como tu disse, Tiago, chegou um momento que não tinha mais máscara, não tinha o avental ideal, e se usou o que tinha, e vocês estavam ali na linha de frente. A nossa solidariedade às famílias que perderam, né, em todas as profissões, mas quem esteve na linha de frente sabe que o perigo era maior. A gente sabe como pega o vírus. Quanto mais exposto, mais fácil de pegar. Então, a gente está aqui para colocar o nosso mandato à disposição. Nós estamos juntos nessa luta para o que é possível. A gente sabe das dificuldades dos nossos hospitais, porque a gente tem, o nosso trabalho tem sempre sido pautado em emendas para hospitais, busca de recurso para hospitais, e a gente sabe que não é fácil. Agora, para tudo tem limite. E não tem uma casa hospitalar com sucesso, seja em qual for o atendimento, qual for a doença, como o Dr. Tiago falou, porque vocês estão à frente de tudo. Então, primeiro, parabenizar a categoria toda. Eu acho que essa união, mais do que nunca, está sendo fortalecida. E mais do que isso, vocês não estão sozinhos. Vocês têm hoje representantes aqui como o Tiago, como eu, os vereadores que aqui estão, lutando para que a gente consiga avançar e tenha um piso, eu digo digno, que dê dignidade. Porque o que acontece hoje? A maioria tem 2, 3 turnos de trabalho, sem contar com as mulheres, me permita falar das mulheres, que chegam em casa e têm os filhos, e têm o uniforme, e têm a comida, e têm a roupa, e têm... Se tem a Tata, tu tem que cuidar da Tata, porque é assim, não é assim? Então, quantos turnos essas pessoas têm? E aí me permita, qual é a qualidade de entrega do trabalho? Porque nós somos limitados. Nós, como seres humanos, eu sei, o Tiago, o Clayton, muitas vezes viram dias em plantão e trabalhando, mas chega um momento que tu vê que eles estão apagando. Eles precisam descansar e não é diferente com vocês. Então, o que a gente precisa? Um salário digno, que dê condição de ter um turno, né, de trabalho digno, que vocês possam viver de forma decente. Contem conosco, deixamos o nosso gabinete à disposição e estamos juntos nessa grande luta. Obrigada, Tiago. Obrigado, deputada Francis Somense. E passamos a palavra à representante do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul, SERGES, a senhora Cláudia Ribeiro da Cunha Franco, pelo tempo de até 10 minutos. Bom, boa noite a todos. Na figura do presidente da Câmara e do vereador Tiago, eu cumprimento a mesa e cumprimento as minhas colegas, né, de profissão que vieram até aqui para escutar, então, sobre a questão do nosso piso. Os colegas já falaram, né? Eu acho que falar sobre o que a gente merece, eu acho que nem é mais necessário, né? Mas eu queria colocar vocês à parte, principalmente, da importância dessa luta em relação à questão do piso e do momento político que a gente vive hoje em relação à conquista do piso. Tá? Esse projeto ele é diferenciado do projeto das 30 horas, que desde 2000 está engavetado, por um desrespeito total à categoria dos profissionais de enfermagem, porque há mais de 65 anos nós aguardamos, né, que a nossa profissão tenha uma carga horária regulamentada. Então, no ano de 2000, o senador Fabiano Contarato resolveu fazer um projeto de piso, incluindo também a carga horária. Por que isso? Porque, quando se discutia a questão do piso e a questão da carga horária separada, começou a acontecer em vários lugares, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, algumas entidades começaram a pagar por hora. Por quê? Porque, no momento que começasse a pagar por hora, se passasse o piso, os profissionais de saúde iam ganhar menos. Então, já começa por aí, né, uma maneira de ludibriar a nossa carga, o nosso valor, né, de trabalho.
Então, foi feito o projeto, foi colocado o projeto em maio do ano passado. A gente conseguiu uma relatora, que é a senadora Zenaide. A senadora fez um parecer favorável ao projeto. Conseguimos 76 assinaturas de senadores para que o projeto entre em regime de urgência. Houve 1.150.000 votos e, até hoje, o projeto não entrou em votação. Tá? Existe um lobby muito grande da Confederação Nacional dos Municípios e das entidades privadas de saúde, dos planos, dizendo que vão falir se o piso for aprovado. Certo? E hoje existe um grupo de senadores que entrou nessa disputa junto com algumas entidades que não têm poder de discutir regulamentação salarial, pedindo para baixar esse valor. O Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul, a Federação Nacional dos Enfermeiros e o Fórum Nacional da Enfermagem é terminantemente contra mudar o valor do piso. Por quê? A senhora me desculpe, deputada, mas existe, sim, como pagar o piso nacional dos enfermeiros. Existe um projeto do senador Paim transitando no Senado Federal para o taxamento das grandes fortunas, certo? Que hoje renderia em torno de 48 milhões de reais, certo? Nós estamos falando de 74 famílias nesse país que tiveram lucro com a crise, certo? Ninguém está falando de pessoas que a gente conhece. A gente está falando de 74 pessoas que nós nem conhecemos, certo? E que pode ser taxado. Existe um imposto de 40 anos que foi isentado das petroleiras desse país, que renderia 58 milhões de reais, que, dividido entre todos os poderes, federal, estadual e municipal, daria para cumprir com o piso dos profissionais de enfermagem desse país. Então, gente, tem como pagar a enfermagem, mas é mais bonito a gente ficar dizendo que não tem como pagar e se fazer de primo pobre, certo? Então, o que a gente quer, enquanto categoria, a gente quer que o projeto vá para a votação e a gente quer que seja discutido dentro do Senado e que a gente diga de onde tem para tirar o dinheiro. Ninguém quer aqui só pedir e não dizer de onde vem o dinheiro. Não, a gente quer que o projeto vá e a gente prove de onde vai vir o dinheiro, porque a gente tem como provar. Ninguém aqui é ignorante, ninguém aqui sabe, ninguém aqui vai chegar e dizer, não, eu quero tal coisa, que isso não é possível. Eu quero lembrar a todos aqui que, no dia 20 de março, quando estourou a pandemia nesse estado, o Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul, junto com o FECES, junto com a CUT, junto com uma série de outras entidades, teve que ir para a Justiça brigar pelo básico, que foi máscara, EPI e uma série de outros equipamentos de segurança que os hospitais, tá, se negavam a dar para os profissionais, porque, ironicamente, os hospitais achavam que o vírus só tinha na emergência. Provavelmente, eles faziam um acordo com o coronavírus, né? Daqui para cima, tu não entra, só entra até aqui. Tinha grandes hospitais filantrópicos que diziam que o profissional não podia usar máscara para não assustar os pacientes, certo? E esses profissionais foram morrendo, certo? E a gente foi perdendo na justiça essas ações, certo? Porque as pessoas não reconheciam esse nosso direito. E eu queria dizer para a deputada que pior que a gente não ter piso, deputada, é trabalhar num grande hospital como eu trabalho, em plena capital, certo? E eu não tenho lugar para descanso. Eu trabalho no centro obstétrico e durmo na rouparia, certo? Em cima dos lençóis. A maioria dos meus colegas enfermeiros desse estado, que são 26 mil profissionais que eu represento, dormem em cima de papelão. Eu trabalho a 15 minutos, o Sindicato dos Enfermeiros é a 15 minutos da cidade, de algumas cidades de Porto Alegre,
e que ganham R$ 1.500 e que estão há 3 meses sem salários. Esses profissionais que trabalham a 15 minutos de Porto Alegre dormem em cadeira de praia porque levam de casa. A gente tem uma grande cidade da região da Grande Porto Alegre que pegou o dormitório dos profissionais e fez enfermaria Covid porque o governo federal está pagando bem pelos leitos de UTI, e botou os funcionários para descansar em área aberta, com o frio que tem no Rio Grande do Sul. E o refeitório, onde eles podem ficar, tem esgoto a céu aberto. Então, essa é a realidade dos profissionais que hoje são aplaudidos, certo? Essa é a realidade que nós denunciamos. Então, a gente não está lutando só por salário, tem uma série de outras coisas que nós queremos. O salário é uma delas. O salário é uma das dívidas que o Poder Legislativo e o Poder Executivo têm conosco. A classe política desse país tem uma dívida com a enfermagem desde que essa profissão foi regulamentada. E é isso que nós estamos cobrando agora. Mas existem outras dívidas, como o dimensionamento de pessoal, como o lugar de descanso, como uma série de outras coisas que a gente reivindica no Fórum Nacional da Enfermagem e que eu acho que a gente também não pode se lembrar só nesse momento. Eu acho que a gente tem que começar a pensar nesses profissionais que estão ali dioturnamente trabalhando e que hoje não recebem, além de não receber, não têm as mínimas condições de trabalhar. Eu gostaria de lembrar as pessoas que estão aqui, para quem não é da enfermagem, que a enfermagem é a profissão que está do momento da concepção até o pós-mortem. Tá? Então, assim, a gente está lá, é a gente que prepara o corpo para entregar para a funerária. Tá? E a gente faz essa escolha, faz. Mas a gente estuda para isso, tá? E a gente merece respeito. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigado, senhora Cláudia Ribeiro da Cunha Franco. E eu passo a palavra ao representante da Federação dos Empregados e Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Estado, FESERS, presidente Milton Francisco Kempfer, pelo tempo de até 10 minutos. Muito obrigado, presidente Tadeu Salib dos Santos, pela acolhida. Muito obrigado, vereador proponente dessa audiência, Tiago Brunetti. E a minha saudação à deputada estadual, né, ao Francisco, meu colega do Conselho Estadual de Saúde por muito tempo, secretário municipal de saúde, minha colega Cláudia, e aos colegas que estão aí hoje na plenária para debater esse importante tema. Eu quero dizer que eu sou funcionário da saúde desde 1980. Meu único emprego foi no Hospital Santa Lúcia de Cruz Alta, um hospital privado. Sou operador de raio-x. E virei dirigente sindical, né, do meu sindicato. E desde aquela época, a luta sempre foi para melhorar a vida dos trabalhadores da saúde. A federação ela não representa só a enfermagem. Eu estou representando aqui o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, Valdirley Castanha, que é de Caxias do Sul, aqui da cidade vizinha. E sempre foi uma luta muito difícil. As condições de trabalho na saúde são muito difíceis. Sempre tem aquela velha discussão, né? A gente ia nos patrões, os patrões diziam que o Estado repassa pouco recurso. Vai nos governos, os governos dizem que os hospitais são mal administrados, mal geridos e que o recurso foi passado. Então, era uma briga. Nós somos a única entidade, a nível do Brasil, que realizamos 2 caravanas estaduais da saúde. Fomos a mais de 60 municípios, entrevistamos mais de 30 mil pessoas e chegamos à conclusão de que o problema é 2. É falta de recurso e falta de gestão na saúde. E que precisamos resolver esses dois problemas. Mas, com certeza, não é só esse o problema do Brasil. O Brasil tem um problema da pouca valorização do trabalho. O Brasil tem muita preocupação com falência de empresas, com lucro de empresas, com desenvolvimento, com PIB, né? Mas o trabalhador parece que é só um instrumento que está ali disponível para ser sugado e jogado fora quando fica idoso ou quando fica doente. Não é à toa
que tivemos nos últimos períodos agora ataques monstruosos aos direitos dos trabalhadores, com a reforma da Previdência, com a reforma da CLT, reforma trabalhista. Os trabalhadores da saúde, deputada, foram os mais atacados na reforma da Previdência, porque tiraram de nós a aposentadoria especial, que era um pequeno benefício que se tinha, que aos 25 anos de trabalho em insalubridade tinha direito a se aposentar. Agora não mais. Agora vai ter que ter 62 anos de idade, né? E isso foi um dos ataques. Atacaram o movimento sindical, né? Tiraram o financiamento do movimento sindical para que o movimento sindical não tivesse poder para lutar. Mas esqueceram de uma coisa: sindicato não é estrutura física, sindicato não é prédio, sindicato é reunião de pessoas para lutar por seus direitos, para lutar por uma vida melhor, para uma sociedade mais justa. Nós estamos agora, né, parece que descobriram que são importantes profissionais da saúde, mas não é de agora. Nós, a vida toda, lutamos. Eu fiz mais de 100 greves, eu acho, na minha vida, de hospitais. E pasmem os senhores, que eu acho que umas 3 ou 4 só por aumento de salário. A grande maioria para tentar receber salário em dia. E não é salário alto. Nós temos a média salarial do Rio Grande do Sul, eu fui buscar até para trazer aqui para a audiência, R$ 1.822 o salário técnico, a média salarial de um técnico no Rio Grande do Sul. Né, para uma atividade tão importante como a do técnico de enfermagem, né, que está ali 24 horas ao lado do paciente, né, ouvindo a dor do paciente, sentindo a dor do paciente junto com o paciente, né, ouvindo os familiares, tendo todo o risco que está tendo. O enfermeiro, segundo a Federação dos Municípios, a média nacional, o salário é R$ 4.100. Né? Então, vejam, os senhores, que são salários realmente baixos, uma profissão tão importante. Isso que a Constituição diz, né, que o salário tem que ter o valor da complexidade e da importância do trabalho, tem que ter um salário justo e digno para essa importância. Nós temos a convicção que aqui ninguém precisa convencer ninguém de quanto é justo, é importante, é necessário que esse projeto seja aprovado, vereador. Ninguém está discutindo isso. O grande problema é que aquela velha disputa, capital e trabalho. É lógico que tem interesse direto do capital para que esse projeto não seja aprovado. E nós temos representações do Congresso Nacional, a maioria é representação de empresários, do empresariado. Nós temos pouca representação dos trabalhadores. Vamos olhar a nossa categoria. Quantos enfermeiros nós temos? Deputado federal, senador, vereador, né? Quantos técnicos de radiologia tem? Deputado, senador, né? É pouco, nós temos pouca representatividade, porque o país, infelizmente, né, nós temos uma democracia, mas essa democracia, ela não é perfeita. Ninguém é obrigado a dizer a verdade numa campanha eleitoral. Né? Nós temos senadores agora que dizem que são a favor do projeto. Aqui no Rio Grande do Sul, o senador Renzi, por exemplo, diz que é a favor do projeto, mas ele votou a EC 95, que vai tirar R$1 trilhão da saúde em 20 anos. Ele votou a reforma trabalhista, ele votou a reforma da Previdência. Será que ele vai votar no dia a nosso favor? É uma incógnita. Ele está dizendo que sim, mas ele é candidato a governador aqui há 1 ano, do estado do Rio Grande do Sul. Já se lançou. Então, a gente sabe que, na hora de falar, muitos falam que são favoráveis ao projeto. Né? Ah, são favoráveis, sim, eles merecem, os trabalhadores merecem, meu Deus. Ah, como é que ainda não ganham isso? Como é que ainda não foi aprovado isso? Mas, né, ali, na hora do voto, vamos ver, porque 55 senadores, se não me engano, assinaram. 75? 76 assinaram. E por que não foi a votação até agora, em plenário? Por que não vai a votação, se são 81 senadores, se não me engano? Agora não tem esse número, mas se não me engano é 81. Deveria ter ido à votação já, né? Mas não foi por quê? Porque no Brasil não é obrigado a falar a verdade. Né? Tu fala aquilo que convém, tu diz que é favorável, mas não autoriza a votar em votação. Quando foi votado, o projeto das 30 horas, que elimina 30 horas, de 2000, ele passou pelo Senado. Ele era 161, 1999. Chegou na Câmara dos Deputados, e pasmem os senhores, se conseguiu convencer de botar em votação, no dia 2 de nove de 2014, ele foi à votação em plenário do Congresso Nacional. Muitos deputados federais que diziam que era a favor das 30 horas, compareceram e não assinaram a presença para não dar quórum para votar. E não votaram o projeto das 30 horas.
Esse projeto agora ele é um pouco diferente, ele não limita em 30 horas. Mas o piso é para uma jornada de 30 horas. Ele permite que se faça mais de 30 horas, desde que renumere a mais o valor, né? Então, ele é um pouco diferente do projeto das 30 horas. Outra questão importante desse projeto, ele é uma oportunidade, gente, deputada, ele é uma oportunidade para nós mudar o sistema de financiamento da saúde. Não podemos viver com um sistema de financiamento através de tabela e de produtividade. Saúde não é isso, gente. Saúde é uma necessidade primordial da população. Nós temos que ter a saúde orçada, nós temos que ter transparência nos gastos, nós temos que cada hospital, cada clínica, cada laboratório tenha um orçamento e esse orçamento seja garantido, igual ao Hospital de Clínicas, o Hospital Conceição de Porto Alegre. Não podemos os hospitais viver de pires na mão e ver de emendas parlamentares, gente. É um absurdo isso. Claro que isso interessa muito, não vou dizer, perdão aos políticos que estão aqui, mas interessa muito a vários políticos, porque cada emenda parlamentar dá várias matérias nos municípios, de jornal, né? O deputado cedeu 100 mil para o hospital, que bom, nem é dinheiro dele, é dinheiro que ele desviou do orçamento para trazer para o município, gente. E aí 100 mil às vezes vira 1 milhão, porque sai 10 vezes a mesma matéria. E nós vamos no hospital, o hospital diz assim, mas era só 100 mil e ainda não veio. Mas já saiu 10 vezes no jornal que veio 100 mil aqui para o hospital. Mas não pode gastar em folha. Tem que ser para comprar medicamento, tem que ser para isso. Então, é uma oportunidade, esse projeto é uma grande oportunidade. E não podemos mudar o projeto. Por quê? Porque o salário mínimo do DIESE hoje é quase R$6.000. O DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos, ele diz que para uma família viver com certa dignidade, precisa 5 salários mínimos hoje. Né? O salário de 1.100, e os senhores são testemunha, a inflação deteriorou o salário no último período, a cesta básica, o ano passado, aumentou 24%. E nós temos uma dificuldade, gente, enorme de negociar reajuste salarial, jornada, condições de trabalho. Isso que a Cláudia falou, refeitório. Tem mais 28 segundos. Então, só para concluir. Refeitório decente, vestiário decente, lanche decente, tudo é uma dificuldade. Então, assim, senhores e senhoras, muito obrigado por ter esse espaço, e essa luta, pessoal, nós temos que vencer ela. Tá? É uma luta necessária para toda a comunidade, para toda a população, para os profissionais da saúde. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao representante da Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Milton Francisco Kempfer. Vale a pena lembrá-los que nós temos ainda a manifestação de um convidado. Porém, não sabemos o andamento das inscrições dos senhores que têm o interesse também de deixar aqui a sua manifestação logo em seguida. Quem ainda não fez a sua inscrição, por gentileza, nós temos as colaboradoras da casa que estão aqui na entrada do plenário e sintam-se à vontade para inscrever-se e também, oportunamente, deixar aqui a sua manifestação. Eu passo a palavra ao diretor do Ambulatório de Dermatologia Sanitária da Secretaria Estadual da Saúde, o senhor Francisco Isaías, pelo tempo de até 10 minutos. Boa noite a todas e a todos. Tudo isso aqui de discurso, vocês vão ter que... Só 10 minutos é pouco, presidente. Trouxe umas 20 laudas. Não se assustem. É uma honra muito grande estar aqui em Farroupilha, berço da colonização italiana, uma cidade que me acolheu, uma cidade em que eu pude contribuir por alguns tempos na gestão de uma área em que me esmero muito, que é a área da saúde. Quero saudar, na pessoa do Tadeu Salib, presidente do Legislativo, todos os outros membros, mas em especial as 2 mulheres que compõem a mesa. A deputada Fran Somenzi, que também é minha colega farmacêutica,
e a enfermeira Cláudia, que também tive a honra de ser minha colega, há poucos dias aí, num curso muito importante que enseja a formulação das políticas públicas embasadas na evidência. Uma das discussões mais importantes na área da saúde, em todas as áreas do governo, das políticas públicas, que é utilizar o conhecimento científico para orientar o comprometimento do recurso público. E na nossa área da saúde não poderia deixar de ser. Então, essa iniciativa da bancada do PDT, liderada pelo eminente vereador, Dr. Tiago Duarte, companheiro de muitos anos de luta, né, na área da saúde também, conheci menino, hoje já um senhor, autoridade aqui em Farroupilha, né, quando fui secretário da Saúde em Pelotas. E vivendo esse momento que todos vivemos, talvez, nos últimos 200 anos, o maior desafio da saúde, né, desse planeta. Né? Uma pandemia que não distingue cor, não distingue raça, não distingue sexo, não distingue situação econômico-social, e que vem abreviando vidas, abreviando famílias, abreviando o nosso bem-estar. E eu estou aqui hoje em homenagem exatamente às enfermeiras. Me desculpe os enfermeiros, me desculpe os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, mas são as enfermeiras que merecem o nosso apoio aqui, presidente Salib, deputada Fran, e os outros membros aqui que nos acompanham nessa audiência pública, são as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, as auxiliares de enfermagem, as parteiras, que precisam, em nosso direito, em nosso bem-estar, essa valoração. E esse projeto de lei não pode ser como tantos outros que existem nesse país, que acabam numa gaveta, ou que acabam como mais uma lei no Brasil, um país com mais de 500 mil leis. Inclusive, eu me atrevo, nesse momento, aos 56 anos de idade, voltar à faculdade para estudar ciências jurídicas sociais. O Brasil tem tanta lei que a gente se perde, então a gente tem que aprender a estudar a fundo as leis. Tenho uma vida inteira dedicada à saúde pública, fui gestor em 9 municípios, tive a oportunidade de colaborar aqui em Farroupilha, tanto no ProSaúde quanto no Hospital São Carlos. Quero saudar aqui os trabalhadores dessas duas entidades, valorosas, que garantem a qualidade de vida dessa cidade, um dos índices de desenvolvimento humano mais notórios do Rio Grande do Sul, fruto, sim, do trabalho dos trabalhadores e das trabalhadoras da saúde. E vim trazer esse meu apoio ao projeto de lei 2564, que, como eu falava, não pode ficar na letra fria de um papel. E Kempfer, lutador, conselheiro de saúde, desde que eu era pequenininho, nem era profissional de saúde, ele já era do Conselho Estadual de Saúde. Né? E esse projeto tem tudo para dar certo. E tem que ser pactuado. Secretário Clarimundo, que também enfrentou uma luta árdua aqui em Farroupilha. Né? Tive o prazer, pela liderança do Clarimundo, entregarmos o Hospital São Carlos a condução da sociedade aqui da cidade. Até então, era, por força da manutenção da Casa de Saúde, uma intervenção. Eu fui o último interventor do Hospital São Carlos. E, pela liderança do Clarimundo e outras forças vivas dessa cidade, nós entregamos esse hospital à sociedade civil organizada de Farroupilha. Ele assume o seu papel e, hoje, se destaca como uma das grandes e boas estruturas da área assistencial de saúde aqui da Serra do Rio Grande do Sul. E esse projeto, ele precisa, Clarimundo, como tu falou muito bem, para ter viabilidade orçamentária, os municípios não têm como. A secretária não está errada, a deputada não está errada em dizer que os municípios, o governo do Estado, não tem como sozinho segurar a repercussão econômica de... O projeto diz que é 7 vezes o valor do salário mínimo a remuneração do enfermeiro. 75% dos técnicos, 50% para as auxiliares e parteiras. Não tem orçamento municipal, estadual, que suporte sozinho esse desafio.
São 26 mil matrículas aqui que tu falavas, né, Cláudia? Aqui no Rio Grande do Sul. São enfermeiras e técnicos e auxiliares juntos. As 26 mil matrículas? Só enfermeiros. São 144 mil. 144 mil profissionais da enfermagem. Nem todos municipais, estão na iniciativa privada, estão nos hospitais, estão nas operadoras de saúde, enfim. Mas precisam de orçamento, precisam de recurso para suas remunerações. E essa pactuação ela tem que ser federativa. Quem mais arrecada tributos nesse país? O governo federal, muito bem explorado pela Cláudia. Sugestões de senadores, deputados, de emendas, né, que vão taxar altas fortunas, mas eu acho que nem precisa tanto, Cláudia. A própria pactuação do orçamento da União, ele tem espaço para garantir o mínimo que é esse piso às enfermeiras e os enfermeiros. E isso tem que estar costurado, e eu sugiro que essa audiência pública, no seu relatório final, indique a nossa bancada gaúcha. Nós temos 3 senadores, é o Paulo Paim, Luiz Carlos Reis e o Lazier Martins. Né? Indique aqui desse plenário a possibilidade de uma pactuação interfederativa para a garantia dos recursos, porque senão vai ser mais um projeto, mais um piso que vai ficar congelado, vai ficar numa gaveta e não vai ter repercussão. O que o Kempfer falava desse estudo do DIEESE é muito mais gritante, é muito mais dramático. A distância da remuneração dos profissionais de saúde com a necessidade mínima para a manutenção da família e das comunidades. Então, eu acho muito oportuna essa audiência pública. Farroupilha se destaca aqui na região, porque eu acho que é o primeiro município que chama uma discussão desta envergadura, né, e que isso ecoe nas cidades da região. Sugiro à deputada que isso seja discutido também no Legislativo Gaúcho. Eu conversei com alguns deputados, mas nós estamos aqui com uma participando ativamente, presencialmente dessa iniciativa. Eu não sei se o FESERGS, se o sindicato encaminhou para a Assembleia Legislativa a possibilidade de uma audiência pública lá. Já foi aprovada. Né, para discutir esse tema e comprometer o conjunto das forças políticas do Estado nesse projeto, que não é homenagem, é reconhecimento, porque mais do que linha de frente, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem, as auxiliares de enfermagem, elas estão dentro da situação do paciente, seja no hospital, seja no posto de saúde, seja na UPA, seja no CAPES. As enfermeiras, os enfermeiros, eles estão um passo à frente, às vezes, da família com os nossos pacientes. Não só de Covid que vivemos esse momento, mas no modo geral, daquelas pessoas que nós assistimos. Então, para não me alongar muito, eu sou muito falador, eu gosto de falar bastante, mas eu tenho que respeitar a pauta, tem a importante contribuição da nossa plenária. Antes de encerrar, eu trouxe aqui, secretário Clarimundo, presidente Tadeu Salib, um presente para Farroupilha. Eu desenvolvi uma tecnologia que já está aprovada em Porto Alegre e Bagé, que é o Centro de Referência e Recuperação Pós-Covid. É uma articulação interdisciplinar, com enfermeiros, fisioterapeutas, profissionais da educação física, fonoaudiólogos, psicólogos, tá? Que eu vou deixar aqui uma contribuição para a gestão local, se for de interesse de estudar a possibilidade de nós absorvermos as pessoas pós-pandemia, as sequelas, principalmente, que estão acometendo essa nossa importante contingente da população. Muito obrigado e desculpe passar o tempo. Muito obrigado ao diretor do Ambulatório de Dermatologia Sanitária da Secretaria da Saúde do nosso Estado, senhor Francisco Isaías. Esta casa se sente privilegiada por proporcionar esta audiência pública. Dever deste Parlamento que os assuntos sejam amplamente discutidos. Por isso, neste momento, eu passo a palavra ao público presente que realizou a sua inscrição pelo tempo
de 3 minutos, começando por um representante aqui da casa. E pediria que, ao se dirigir ao microfone, que identifique-se e, a partir daí, conduza a sua fala o vereador Juliano Baumgarten. Boa noite a todas e a todos, presentes na nossa casa, Fran, deputada, demais autoridades. Primeiro, a gente não pode usar como sustentação de argumentação uma classe para colocar outra e não equiparar. Porque quando se fala, primeiramente, que os professores estavam em casa, não é bem assim. Então, a gente não pode... Ambas classes sofrem, ambas classes a gente tem toda hora brigando para tentar. Então, eu acho que, beleza, vamos falar da enfermagem. Tanto que este vereador aqui apresentou uma moção de apoio, que foi aprovada e foi encaminhado, da minha autoria, foi aprovado unânime, Então, eu levantei lá, mês passado, retrasado, essa temática. E parabéns pelo vereador Tiago, que propôs isso. Primeiro, a gente tem que avaliar algumas coisas. O Brasil vive da desgraça. Primeiro, nós temos que deixar acontecer tudo de ruim para depois querer valorizar. E falta a gente ter mais atitude, nós temos que começar a cobrar. Nós temos um sentimento de conformidade e aceitação que não dá para aceitar isso. A gente pega países vizinhos que não toleram, não aceitam, nós temos que ter unidade, tem que ir para cima, tem que cobrar. Dependente do representante A, B, C ou D. Quando a gente fala em valorização... E uma coisa que me irrita muito, é 1 minuto, vamos bater palma, vamos para a janela, vamos jogar rosa. Não, para. Isso aí é história para boi dormir. Quando a gente fala em valorização, primeiro a gente avalia o ambiente de trabalho. Condições básicas, que é o mínimo do mínimo. Mas o governo ajudou. Não, isso aí não é ajudar, isso aí é o básico. Segundo, remuneração. Ninguém trabalha por amor. E todo profissional que trabalha é bem remunerado, ele vai render o dobro. Não precisa ter um estudo científico para provar isso. Mas é preciso atitude. E nós temos que cobrar. Eu estou junto na luta, podem contar comigo se nós estiver aqui para Porto Alegre, para Brasília, para onde for, para bater panela, para queimar pneu, fazer. Vamos lá. É assim que se luta. Mas, de novo, não precisa diminuir uma classe para levantar outra. E nós temos que tentar mudar a cultura. Quando a gente fala de educação, que tem que trabalhar para uma geração. Não aceitar algumas coisas do jeito que elas são, e tem que começar a trabalhar o senso crítico para compreender, não só em momento de desgraça, se reconhecer as coisas. Porque a enfermagem está muito antes da pandemia. Inclusive lá em 1918, quando teve a gripe espanhola. Contextualizando. Enfim, temos que lutar, contem comigo, a luta é justa, e cheguem de arrumar desculpas para não pagar. Tem onde buscar? Vamos taxar as fortunas? Vamos, tem que ir para cima. Tem dinheiro, falta o quê? Bom senso e boa vontade. E o projeto não foi aprovado porque não tem interesse político, a verdade é essa. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. Eu convido o senhor Luiz Carlos Kuhn para também identificar-se e, a partir daí, também usar a palavra. Boa noite a todos, Luiz Carlos Kuhn. A minha contribuição, primeiro, parabenizar o vereador da iniciativa dessa audiência, Tiago, presidente da Câmara, demais autoridades, deputados, mas me dirijo principalmente aos enfermeiros. Que a minha contribuição aqui é fiz um vídeo, fotos, e já enviei para o Lazier Martins. Você é amigo do Face, converso seguido, e sucesso, e que a gente não fique com chapéu na mão, indo lá pedindo dinheiro lá aos políticos. Que seja reconhecido. Foi preciso o vírus para que fosse retomado o projeto do piso salarial da enfermagem. E aqui as autoridades são vocês. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Carlos Kuhn.
E eu convido o vereador Gilberto do Amarante para, da mesma forma, identificar-se e aí fazer a sua colocação também. Boa noite, presidente. Então, sou Gilberto Amarante, vereador dessa casa, colega do vereador Tiago Brunet. Quero aqui saudar todas as autoridades, parabenizar pela iniciativa do vereador, meu colega do PDT, Tiago Brunet, todas as entidades, a François Mendes, Isaías, o secretário da Saúde, a presidente do sindicato, representante das enfermagens, o presidente aqui representante do setor da saúde. Quero dizer que os enfermeiros, eu acho que muitas vezes eles têm a profissão como missão, né? Botar o jaleco, vestir a roupa branca, porque se fosse por salário podia fazer tantas outras coisas e de repente ganhar mais, ganhar um salário maior. Mas assim como tantas outras áreas que também têm como missão, o enfermeiro tem que defender esta coisa também para ele ter uma vida aqui fora sadia com sua família, viver com seus filhos, ter uma carga horária justa, ter um salário justo. Porque, como o vereador Tiago falou, ganhar R$1.200, R$1.300, R$1.500 ou R$2.000 ou R$3.000, como é um técnico de enfermagem, que estuda quase tanto quanto o médico para se formar. E muitas vezes está lá no hospital esperando o médico por 3 dias. Eu vi isso uma vez no passado, quando tinha minha mãe no hospital, demorou 3 dias. Mas o enfermeiro estava em volta do paciente, tentando, sabe, ajeitar, buscar a sua melhor alternativa, a sua melhor solução, ligando para um, ligando para outro, falando com o paciente, falando com os parentes, conformando, consolando. Ele está ali no dia a dia, fazendo o seu trabalho, cumprindo com o seu papel, e muitas vezes, posso dizer, doutor Tiago e representantes aqui, ele não tem tempo para reivindicar, não tem força para reivindicar o seu próprio salário, porque está tão envolvido no seu dia a dia, que acaba faltando tempo para isso. E nós, eu acho que principalmente do partido PDT, Tiago, representando os trabalhadores, e de todas as classes, mas nesse momento, o enfermeiro que foi tanto aplaudido, que foi tanto homenageado e continua sendo, é justo defender o interesse financeiro de vocês todos. E conte comigo, sim, e estaremos juntos nessa busca. E como a presidente falou, há sim, e há bilhões das indústrias que estão lá, que são devedoras, aos bilhões lá na Petrobras, e que pode ser investido na saúde, na educação e tantos outros setores. Eu acho que no nosso país falta pessoas gestoras que farão ou fariam a gestão para os contribuintes, interessado em resolver o problema dos contribuintes, que é eles que colocam lá, e não muitas vezes, que é o que nós vimos hoje, para si, legislar. Não pode legislar para si. Mas a gente sabe que a grande maioria está importando consigo mesmo e não com o povo do qual eles dizem que o representam. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. E nós convidamos o senhor Sidney Felipponi, que representa os técnicos de enfermagem de Farroupilha, pedindo ao senhor também que identifique-se e, a partir daí, também a sua manifestação. Boa noite a todos. Sou Sidney Felipponi, trabalho no SAMU de Farroupilha e numa empresa privada também na área da saúde. Não sou político, né? Sou um técnico de enfermagem, trabalhador, trabalho na área da saúde desde os meus 18 anos de idade. Tiago, muito obrigado a todos que estão na mesa. Deputada, muito obrigado por estar aqui. Os nossos colegas aqui da nossa cidade e de municípios vizinhos. Gente, é muito fácil vir aqui dizer que não tem dinheiro, que nem a nossa colega enfermeira falou. Dinheiro tem. Qual foi o vereador municipal,
qual foi o deputado, qual foi o senador, qual foi qualquer político que nessa pandemia meteu a mão no seu bolso e disse: eu estou doando 30% do meu salário para ajudar a comprar material hospitalar. Se tirar auxílio paletó, auxílio viagem, auxílio disso, auxílio aquilo, nós já temos dinheiro. Nós já temos dinheiro, é simples. Todos nós aqui estudamos. Todos nós temos 2, 3 faculdades ou curso técnico de enfermagem. Nós, como técnicos de enfermagem, a gente gasta quase por ano R$5.000 para fazer curso para estar atualizado. Quem é que paga isso? Nós pagamos isso. Eu gasto por ano para trabalhar no SAMU R$5.000 do meu salário para pagar os meus cursos para poder estar trabalhando. Se nós nos manifestarmos, o que acontece? A ameaça de nós ganharmos a conta. Pode ser que amanhã, depois, eu nem esteja mais trabalhando, porque eu vou ganhar a conta, por estar me manifestando. Nós temos que parar com esse medo, parar com esse paternalismo que existe de ter que estar mendigando as coisas. A nossa classe é muito potente, que nem eu coloquei no nosso grupo. Se o ano que vem, nós, da classe da enfermagem, os nossos familiares não votarmos no Brasil, e aí? E aí? Vamos passar o chapeuzinho? Não. Vamos brigar, vamos defender a categoria. Que nem os colegas falaram, nós não temos um técnico de enfermagem que seja vereador. Nós não temos um técnico de enfermagem, um enfermeiro que esteja lá no estado. Nós temos que nos unir. Nós temos que colocar alguém aqui, sim. Nós temos que colocar alguém lá. Sim, é nós, não é eles não querem nós. Nós temos que nos querer primeiro, para depois os políticos que estão ali querer nós. Muito obrigado a todos. Estamos juntos nessa batalha, não vamos perder. Obrigado, pessoal. Obrigado, Sidney Felipponi, que representa os técnicos de enfermagem de Farroupilha. Não havendo mais questionamentos, nós queremos agradecer as manifestações e eu passo a palavra aos nossos convidados para as suas considerações finais, pelo tempo de até 3 minutos. E se passar alguns segundinhos, doutor Tiago, o senhor é o primeiro, o senhor será a cobaia dos nossos convidados, né? Porque, na verdade, respeitando a essa composição seleta que nós temos aqui, todos fizeram a sua colocação, e para a gente não tornar um debate e volta, né? Nós gostaríamos também de deixá-los à vontade na questão do tempo. Se passar alguns segundos aí, não haverá problema algum, e eu passo ao senhor a palavra para que também o senhor faça suas considerações finais. Boa noite, então, senhor presidente. Boa noite a todos novamente. Quero agradecer a participação, principalmente de vocês dois, né, da Cláudia e do Milton. Por quê? Porque se deslocaram, né? Saíram do seu local de trabalho, saíram do seu comodismo para vir aqui, né, por uma causa maior, para batalhar em nome dos 144 mil enfermeiros, técnicos e auxiliares que nós temos no Rio Grande do Sul. Quero dizer para vocês, que não é novidade, também agradecer a deputada Francisco Isaías, o senhor que me concebeu o meu primeiro emprego lá em Pelotas, né? O emprego vou dizer para vocês onde que eu trabalhei, meu primeiro emprego, que eu bati na porta do senhor Francisco Isaías pedindo, Presídio Central de Pelotas. Ele disse, eu preciso trabalhar. Ele disse, aonde? Eu disse assim, aonde tu tiver emprego, eu tenho um lugar para ti, menino, eu tenho um lugar para ti. Eu digo, é? Sim, tem, faz 2 anos que não tem médico lá, é um lugar bom. E graças a Deus que eu fui e tive uma experiência incrível, porque aí a gente sabe o que é saúde. Fala, né? O salário aí, velho. Então, o Francisco Isaías é um amigo que a vida
né, me oportunizou. Seu Clarimundo Grudman também, querido, uma pessoa sinceramente fora do normal, assim, né, sem dúvida nenhuma representa muito a saúde pelo seu humanismo, Clarimundo. Acho que a nossa saúde hoje está bem representada. Senhor, eu sei a sensibilidade que o senhor tem com o próximo, né? A gente tem que aprender a tratar o semelhante como semelhante. Chega dessa coisa de aplaudir, de fazer e acontecer. Nós temos que dar às pessoas as valorizações que elas merecem. E existe um movimento, começou na ONU, e cabeçado pela Organização Mundial da Saúde, que se chama Nursing Now, né? Sem dúvida nenhuma, a maioria dos enfermeiros aqui devem conhecer. O que diz este estudo, este movimento? Ele diz, não sou o Thiago que está dizendo, não são pesquisas internacionais que mostram que se você quer investir e qualificar a saúde de uma cidade, de um estado ou de uma nação, invista na enfermagem. É a maneira mais rápida que você vai ter para qualificar a sua saúde. Por quê? Porque quem está no acompanhamento dioturnamente, no processo de morte ou de cura do paciente, é o enfermeiro, é o técnico, não é o médico. Eu digo porque eu sou médico. O médico é importante para que a gente possa fazer os diagnósticos e o tratamento correto. Mas o médico vai lá, faz a sua prescrição, conversa 5, 10 minutos com o paciente e depois o resto das 23 horas e 55 minutos fica na mão da enfermagem. São eles que escutam os problemas psicológicos dos pacientes. São eles que se envolvem com o paciente. Por isso, gente, e por muito mais, esse cidadão que esteve aqui também, meu amigo, Sidney Filipponi, ele tem 3 trabalhos para conseguir dar a volta e pagar as contas da sua família e dos seus filhos e conseguir ter um tratamento adequado. Agora ele está saindo daqui e vai dar aula às 8 horas. Eu vou dar uma aula. Então, trabalha no público, trabalha no privado, dá aula. Olha só, gente, onde é que está a qualidade de vida desse cidadão? Aí depois pega um Covid, morre, por quê? Porque estava estressado, né? Não tem corpo que resista, né? Esse cidadão aqui eu quero falar porque eu sei a história dele, e assim como tem a história de vários aqui, eu tenho certeza que não é diferente, né? Mas a gente tem que ter qualidade de vida, gente. Nós não podemos exagerar no trabalho. Eu também sou um que muitas vezes exagera, como a Fran falou aqui. Muitas vezes a gente faz plantão, não tem profissional, ou agora com esse adoecimento da nossa classe de saúde, né? Isso nos sobrecarregou, todo mundo ficou doente. Né? Então não vou fazer plantão, vou deixar aberto ali. Não vamos fazer isso, ninguém vai fazer isso. E por isso que vocês têm meu respeito. Porque no momento que vocês poderiam ter parado, vocês poderiam ter dado uma pressionada, poderiam ter usado, né, como barganha para melhorar o salário, ninguém falou isso. Ninguém falou isso. Ninguém pensou em parar. Todo mundo estava só olhando para o paciente, só olhando para as pessoas que precisavam, para fazer o tratamento e dar o manejo e o atendimento mais humano e necessário possível. Então, parabéns. Isso tudo que nós estamos fazendo, nós vamos fazer um relatório final depois, senhor presidente, e vamos encaminhar sim para o Senado Federal, para que o senador Rodrigo Pacheco tenha coragem de tirar da gaveta e colocar em votação, e aí a gente pode, pelo menos depois, dar nome aos bois. Muito obrigado pela presença de todos, é isso que eu tenho para dizer. Obrigado, doutor Tiago, parabéns pela sua iniciativa, porque eu queria fazer apenas essa referência. Tamanho é a importância da sua atitude em nos colocar aqui nessa noite, pensando num número tão expressivo de pessoas. E até porque vou fazer uma referência ao nosso secretário da Saúde. Diz que para a gente fazer corretamente aquilo que é justo e certo, nós temos que nos colocar no lugar do outro. Que bom que o senhor está aqui hoje, está bem, porque
o senhor não pediu para nós fazermos um check-up antes. Quando soubemos aonde o senhor estava, eu quero lhe dizer de que se o senhor já tinha um coração que não tem tamanho, o seu corpo é pequeno diante das suas ações e do seu coração. A palavra está com o senhor. Obrigado, Tadeu. Eu gostaria, em primeiro lugar, também, deixei de saudar os nossos colegas que fiquei conhecendo hoje, mais uma oportunidade de conhecer mais pessoas que se envolvem com a saúde, e também o nosso amigo Isaías, que veio nos prestigiar também nessa audiência de hoje, dizer que já conheço ele desde que a gente se envolveu num trabalho voluntário no hospital, tive oportunidade de conhecer bem ele e também o vereador Tiago, que parabenizo também por essa iniciativa. Eu gostaria eu não sei se tem alguém aqui que trabalha no hospital, onde tive a oportunidade de conhecer ou conviver com essas pessoas que desenvolvem um trabalho que há poucos dias, quem não sabe, eu tive, no decorrer do mês de maio, contraí o coronavírus, Covid, e fiquei internado no hospital por 15 dias, sendo desses 15 dias, 9 dias na UTI. E lá eu pude perceber o trabalho dessas pessoas. Então, agora estou puxando, digamos, para o lado pessoal mesmo, e fazer uma homenagem que eu não tive a oportunidade de fazer lá quando estive no hospital. Mas eu vi da importância dessas pessoas, dessa categoria que hoje está sendo reivindicado em favor deles, o trabalho que eles desenvolvem e a importância deles. Porque quem está do lado da gente lá, quando está na UTI, é os técnicos, enfermeiros, e chefiado pelos médicos, é lógico, mas eles que trazem aquele atendimento, como eu vi alguém falar, que passa a mão no teu rosto, faz o carinho, traz aquela palavra de conforto, e isso aí eu senti muito bem, e eu só agradeço para esse pessoal, e que foi muito importante para mim durante a minha estada naquele momento crítico no hospital. Graças a Deus por bom atendimento, talvez eu esteja aqui hoje. Tá? Então, eu me emociono quando falo isso aí, que eu senti na carne. Tá? Então, mais uma vez, eu quero agradecer de coração e dizer que vocês continuam nessa luta, que, como diz outro, toda luta ela só é perdida depois que não tem mais solução. Mas é uma reivindicação que eu acho justo. Tá? Então, eu desejo muito sucesso nessa reivindicação do pessoal que estão reivindicando hoje. Muito obrigado. Obrigado, secretário Clarimundo. Eu sei que o Duílios preparou, como sempre prepara, todo o material que é entregue para a presidência dessa casa, mas, de certa forma, pela minha gratidão por essa Casa Legislativa ter o reconhecimento de ter trazido pessoas da importância dos senhores, eu estou fazendo alguma referência, comecei pelo Dr. Tiago, em cumprimentá-lo, bem como de dizer ao nosso secretário o quanto nos causou uma preocupação pelo amor, pelo carinho que a gente tem pelo senhor e principalmente aquilo que o senhor faz de coração aberto. Não poderia ser diferente também da nossa deputada. Que prazer a senhora estar aqui hoje, e eu tenho certeza absoluta que nós estamos aqui na pontinha da corda. Tem muito caminho para ser percorrido, mas que é daqui que se inicia para se chegar aonde precisa. Ninguém chega ao topo de uma maneira mágica. Ela tem que percorrer alguns caminhos. E eu sei que a senhora vai levar daqui também
a nível de Estado e a opinião não somente dos representantes do Rio Grande do Sul, lá em Brasília, mas levar o sentimento de um Estado pujante, aonde que tem que quem dá vida e quem preserva a vida tem o seu devido valor. A palavra está com a senhora. Cumprimentar o doutor Tiago, né, nosso vereador, pela proposição. É muito importante essa discussão, esses relatos que a gente teve, por exemplo, da Cláudia, né, de não ter onde sentar, onde descansar. E quando eu digo, Cláudia e quem está aqui, de que talvez não se atinja o piso, eu falo não de que eu não acho que seja merecido e talvez até maior. Eu gosto muito de entender o que é possível, sabe? É possível, é merecido, mas nós já sabemos, a gente tem estado em contato com o Senado e o nosso deputado federal Carlos Gomes, e aqui cito ele porque eu já coloquei na mão dele essa luta para que ele encampanhe isso a nível federal, e ele me disse que está existindo uma conversa, né, de negociação. Por isso que eu digo, talvez se hoje nós tivéssemos uma notícia de que aquilo que está proposto tivesse 25% a menos, seria bom hoje ou não? Eu não sei, eu falo porque eu entendo que é importante esse passo, né? Esse avanço. Então, não me interpreta de forma mal, a gente luta e apoia isso que está aqui. Esta lei, esse projeto de lei. Mas a gente gostaria de ver êxito, né? Então, se daqui a pouco existe uma margem de negociação, é aqui que nós temos que nos fortalecer ainda mais. É nesse sentido. Então, nos colocamos à disposição. A nível federal, já temos o nosso deputado que abraça a causa e vai estar representando o nosso Estado lá. E, mais uma vez, parabenizar, né, o trabalho da Secretaria do município, o Francisco Isaías, né, que já tivemos oportunidade de estar também em outras audiências discutindo e trazendo saúde, né, mexendo em saúde pública, né, tentando realmente fazer projetos efetivos, e parabenizar a Câmara de Vereadores de Farroupilha, que realmente sai à frente. Doutor Tiago, que esse seja um exemplo seguido, não só pela nossa região, pelo nosso Estado e Brasil afora. Temos que divulgar, façam isso, divulguem, somem-se, né? Vocês são mais de 100 mil profissionais, como disse a Cláudia e o Milton, nós temos que nos unirmos, porque é possível sim, a gente precisa acreditar. E contem conosco, a gente está junto nessa luta, porque a gente acredita, reconhece e sabe que é de merecimento o trabalho que vocês fazem. Então, muito obrigada e parabéns pela audiência, doutor Tiago. Obrigado, deputada Franci Somense. Dona Cláudia, a senhora sabe que lá em 1980 eu chegava em Farroupilha. Eu não tinha nem sequer o sonho de um dia conhecer a Câmara de Vereadores, muito menos de presidi-la. Mas eu cheguei ligado aos hospitais, que tinha o hospital do Dr. Jaime e do Dr. Lete, sucessores do Dr. Ferrari. Nessa época, me chamou a atenção de que uma das que era chefe no hospital, dizia o seguinte: vocês não esqueçam de descansar, porque o hospital era muito grande, porém a demanda muito pequena. Então ela dizia, durmam 2 horas e venham, a colega chama vocês e vocês façam o intervalo de vocês também. Então, tem alguma coisa no nosso tempo que deveria não ser apenas saudosismo, mas deveria ser realidade. Parabéns pela sua fala e eu peço à senhora que faça as suas considerações e, quem sabe,
nós tenhamos também olhos para algumas coisas que não é somente o salário, mas que pode acrescer muito ao ser humano também. Eu queria agradecer, né? Queria lhe dizer que em 80 eu já estava também na luta. Tá? Eu sou jurássica, né, um pouco. Eu venho do movimento estudantil, depois eu fui lá. Tenho a maior honra de dizer que eu estava na 8ª conferência e fundei o Sistema Único de Saúde. Eu milito desde os 14 anos de idade. Então, e me formei enfermeira trabalhando como auxiliar de higienização do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ontem foi o dia do auxiliar de higienização e eu diria que hoje eu trabalho no mesmo setor como enfermeira, no mesmo setor que eu limpei, muitas vezes. Então, eu tenho a maior honra de dizer isso. E acho que a saúde é feita de todos os profissionais em equipe, do médico, do diretor do hospital ao porteiro. Eu acredito nisso e a gente trabalha em equipe. Eu fiquei bem emocionada com a palavra do colega, do Sidney, e queria dizer para ele que eu sempre tenho uma frase que eu digo para os colegas e que eu acho que é uma frase que eu levo para a minha vida inteira, que fazer o que a gente gosta, é liberdade. Gostar do que a gente faz é sabedoria. E eu acho que é isso que faz com que a gente não confunda briga com luta. E eu acho que isso é o que a gente faz todos os dias. E, para mim, isso é uma luta. A gente luta todos os dias por essas condições de trabalho. E eu vou dizer assim que a gente fica dentro do sindicato, um sindicato que representa 26 mil enfermeiras nesse estado, mas pensando nas 2.400.000 colegas profissionais de enfermagem que tem no Brasil. E realmente é vergonhoso a gente dizer que nós temos uma deputada federal na Câmara de Deputados, tá? Que é uma deputada de Santa Catarina, que já foi relatora, inclusive, do projeto antigo do piso, e que não teve força para levar adiante a relatoria, tá? Exatamente pelas colocações que o Milton fez. Tá? Então, assim, gente, é muito importante a gente pensar realmente na hora de votar. E por que nós, enquanto representantes da enfermagem, a gente quer que esse projeto vá a voto, vá à discussão no Senado? Porque eu quero ver esses senadores, principalmente os 3 aqui do Rio Grande do Sul, o país já abriu o voto, tá? Assinou a requisição. O Lazier Martins, apesar de sumido, também assinou, mas o outro senador, ele não só não assinou, como não recebeu ninguém. Tá? Então, assim, eu quero ver eles lá dentro olhar para a cara de 2.400.000 profissionais de saúde e dizer que não vai aprovar um projeto que é para dar dignidade para os profissionais de saúde desse país. Então, assim, gente, é isso que eu peço para vocês. Não vendam o voto de vocês. Pensem nos momentos de descanso que vocês estão abrindo mão. Pensem nos colegas que vocês viram morrer. Pensem nas horas de trabalho e nas horas de descanso que vocês estão tendo que dormir em cima de papelão. Pensem nos colegas de vocês que não têm um refeitório digno para comer. Pensem nos empregadores que não querem dar o retorno nem do INPC para vocês. Porque aqui a gente não está falando só do piso, a gente está falando das negociações que não andaram. Tá? Nós estamos vindo de uma convenção coletiva, por exemplo, tá? Que foi pedido para nós estamos em pandemia, vamos prorrogar a nossa convenção e em dezembro a gente senta para discutir. Quando chegamos em dezembro, o empregador olhou para nós e disse o seguinte, é 0%. Encheram as burras de dinheiro, tá? Com a pandemia e nos ofereceram 0. Mas souberam ir lá bater palmas para nós. Palmas a gente não quer. A gente quer menos aplauso, a gente quer mais respeito e a gente quer mais valorização. Esse é o pedido dos profissionais de saúde desse país. Muito obrigada. Foi um prazer ter vindo até a cidade de vocês. Obrigada, doutor Tiago. Tá? Obrigado a todos. Obrigado a senhora Cláudia Ribeiro da Cunha Franco.
Presidente Milton, o senhor imagina, representando a Federação dos Empregados em Estabelecimentos de Serviço de Saúde do nosso estado do Rio Grande do Sul. O senhor pode escrever, não um livro, mas o senhor pode iniciar aí uma biblioteca para contar algumas passagens. Mas como eu não posso esperar tanto tempo, eu posso lhe dar 3 minutos e alguma coisa a mais, também para as suas considerações finais. Bom, primeiro quero dizer da satisfação, da alegria, porque foi uma reunião muito agradável, quero dizer para vocês, né? Eu sou uma pessoa que respeito muito os poderes e os vereadores. Eu sei que tem gente que critica vereadores, mas eu digo sempre, eles podem ser bons ou ser ruins, mas são a representação da democracia que trouxe eles até aqui. Então, eles estão no papel, e cabe a eles fazer o papel melhor possível, né? Se nós tivéssemos só pessoas honestas, comprometidas, talvez não fosse democracia, porque a democracia faz com que as pessoas coloquem o voto na urna, né? E elas colocam o voto na urna com quem elas acham que representa melhor elas. Então, são a nossa representação. Quero agradecer, presidente Tadeu, quero agradecer o Tiago, né, dizer da satisfação de estar nessa reunião. E eu queria dizer uma coisa, não aceitamos a questão de que não tem dinheiro. Eu sou de Cruz Alta, né? A minha cidade, eu nasci na década de 60, início de 70 ali, num bairro muito pobre, bairro chamado Bairro Preto. E eu quero dizer para vocês que Cruz Alta é uma cidade extremamente rica. Cruz Alta tem as melhores terras, tem uma produção esplêndida de soja, trigo, de aveia, cevada, grão que não acaba mais. Pessoas extremamente ricas, e a gente se cria pobre e não entende direito como é que pode tanta riqueza. E aí as pessoas dizem assim, Deus que... Não, gente, não coloquem Deus nessas questões. E outra, nós temos a obrigação, pessoal, de lutar por um mundo melhor, uma cidade mais justa, mais igualitária, para que a riqueza que é produzida, que vem do solo, né, e a terra é uma só. Não está escrito na Bíblia que uma pessoa vai ter 10, 15, 20 mil, 30 mil hectares de terra e outra não vai ter nada, nem comida no prato. Aonde está escrito isso? Né? Então vamos ser coerentes. Dinheiro tem, pessoal. Não precisa diminuir. Agora concordo com a deputada. Quem sabe lá, né, alguém vai propor, porque nós temos que entender que a correlação de forças no Congresso Nacional e no Senado é contra nós. Infelizmente, a classe trabalhadora, que a grande maioria vota na classe empresarial. O trabalhador, muitas vezes... Eu fui candidato em 2002 a deputado. 100 mil trabalhadores, todo mundo dizia, Milton está eleito. Milton está eleito. Sabe quantos votos? Eu fiz 5.700 votos para deputado estadual. Porque os trabalhadores, infelizmente também, às vezes não têm compreensão de que, às vezes, tu tem que ser corporativista. Né? Às vezes, nós temos que votar conforme o nosso interesse também. Né? E hoje, pessoal, o nosso interesse é que esse projeto vá para frente. Porque, como disse a Cláudia, nas negociações coletivas, é só choro na mesa. Eu nunca sentei numa mesa de negociação com a patronal nesses 25 anos que estou na federação, e o patronal chegou e disse assim, esse ano estamos no azul, podemos reajustar melhor o salário, podemos melhorar a jornada, podemos dar um refeitório melhor. Nunca. É choro e choro e choro e choro. Está sempre no vermelho, sempre dificuldade, sempre com déficit. Então, assim, pessoal, ou nós pensamos em nós dessa vez, pessoal da enfermagem que está aí, falem com os colegas. Dia 30, estamos programando, né, Cláudia? Mobilizações para o dia 30 agora, em todo o Brasil. Né? Estou aqui representando a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, que também está nessa. E nós não temos interesse, pelo menos por enquanto, em abrir mão dos valores que estão definidos neste projeto de lei. É lógico que se tiver negociação, tem que vir negociar com as entidades sindicais. Não tem outra entidade, como disse a Cláudia aqui, nenhuma entidade, nem COFEI, nem COREM, nem qualquer outra entidade é legítima para estar discutindo e negociando o projeto de lei. Quem é legítimo é o movimento sindical, que trata de jornada, de salário, de piso.
essas entidades que são legítimas. E se surgir propostas que virá do lado de lá, não vai vir de nós não vamos apresentar proposta alternativa por enquanto. Estamos firmes com a Federação dos Enfermeiros também, não vamos apresentar proposta alternativa, porque já é o mínimo que estamos pedindo. Agora, reconhecemos que se tiver que negociar para aprovar alguma coisa, vamos aprovar. Outra coisa, pessoal, tem que estar previsto reajuste anual, porque piso não pode virar teto, porque a mania também, às vezes, aprova piso e depois não querem mais reajustar. O piso vira um teto, nunca mais tem aumento, e aí desvaloriza de novo. Muito obrigado a todos, uma grande satisfação e tomara que a gente, daqui mais um tempo, esteja comemorando, esta vitória nesse projeto que eu tenho certeza que virá. Muito obrigado. Muito obrigado. E, seu Milton, eu queria lhe dizer de que os exemplos estão nas nossas atitudes, O tempo é o Senhor de todas as coisas. Quando o doutor Tiago se referiu ao senhor Francisco Isaías, ele se referiu de uma maneira de gratidão. Foi o primeiro emprego, E o senhor colocou ele no presídio. Só que tem também o outro lado que nos leva a dizer assim, no primeiro emprego, ele hoje pode não ser o último dele em Farroupilha, mas ele já fez o papel dele em muitas situações, abraçando uma causa tão nobre que é a convivência que ele tem com esses profissionais e provocar aqui uma audiência pública com o seu apoio também. Então, a palavra está com o senhor também para suas considerações finais referente à audiência de hoje. Eu agradeço a deferência e reconheço também que o Tiago, ele não teve um primeiro emprego, ele teve uma primeira experiência. Pelotas é uma cidade muito pobre, uma cidade muito carente, diferente aqui do norte do Rio Grande. Lá nós temos os índices de desenvolvimento humano menores, talvez, do Rio Grande do Sul, é a metade sul, e o Tiago fez um belíssimo trabalho lá, como médico e como homem. E eu, com muito orgulho, com muita satisfação, acompanho a performance do Tiago aqui em Farroupilha. E tive a oportunidade também de atuar com ele, lá junto com o senhor Clarimundo, no Hospital São Carlos. E essa temática da valoração e do reconhecimento formal do exercício da função das enfermeiras, eu teimo em dizer, em usar o adjetivo feminino, porque as mulheres no Brasil, elas precisam de protagonismo. E é só dessa forma que esse país vai avançar. Os homens, desculpe os meus companheiros, nós falhamos. Os homens que não teve uma presidente feminina, ao longo de mais de 100 anos de república, e nós falhamos. É a hora do protagonismo feminino, pela sensibilidade, e eu homenageio dessa forma a nossa deputada, a nossa dirigente sindical e as enfermeiras. Esse protagonismo feminino vai marcar a diferença. E reconhecer uma profissão, um exercício tão crucial para a qualidade de vida das populações é o mínimo que uma sociedade pode fazer. Eu entendo que há recurso, há espaço orçamentário no Brasil, não só para os enfermeiros, mas para os outros trabalhadores do SUS, independente que se vinculem à atividade pública ou privada. Nós não podemos esquecer das atividades privadas de enfermagem, que não se vinculam com o poder público, e trabalhar com o que o próprio Conselho Federal de Medicina propõe, que é uma categoria de trabalhadores do SUS, um plano de cargos, carreira e salários para o SUS, e dessa forma reconhecer as enfermeiras,
os técnicos de enfermagem, os agentes de sanificação, enfim, toda a equipe multidisciplinar do SUS. Agradeço muito essa oportunidade e entendo que daqui ecoa, não só para a região, mas para outros municípios. Eu tive a oportunidade já esse ano de participar de 3 audiências públicas. Eu estive aqui em Bagé, inicialmente, estive em Passo Fundo e estamos aqui em Farroupilha. E tenho incentivado os vereadores, os legislativos municipais para pautarem esse tema tão importante de apoio da sociedade civil, das forças políticas locais ao trabalho da enfermagem. A saúde da população ocorre nos municípios e são os municípios que têm que se manifestar em apoio a essa tão importante categoria. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado ao Francisco Isaías, diretor do Ambulatório de Dermatologia Sanitária da Secretaria Estadual da Saúde. Nós recebemos algumas manifestações pelos meios sociais e eu queria também agradecer a senhora Laura Gutt, que também participou, e parabenizando aos nossos convidados pelas colocações e também pelo incentivo a uma profissão tão nobre que a gente sabe que o amor prevalece acima do que é o próprio ganho deles. Esta casa se sente privilegiada em proporcionar a audiência pública, dever deste Parlamento, e os assuntos que chegam aqui com a liberdade de serem amplamente discutidos. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e especialmente queremos agradecer aos nossos convidados, representante do Poder Executivo, Legislativo, Estadual e Municipal, aos sindicatos, à imprensa imprescindível, Leandra Damati, que bom, através da TV Serra, que tu vai levar esse recado e essa mensagem da Casa do Povo ao povo de Farroupilha. Agradecer também aos senhores e senhoras que prestigiaram a audiência desta noite, que com certeza sairão daqui com informações de grande valia para o assunto em pauta. E dizer de que também o nosso representante dos enfermeiros aqui em Farroupilha continue na luta, porque se nós tivermos, quem sabe, um dia alguém representando essa tão nobre classe, a gente não chegue ao extremo de ter que ir a Brasília, começando da parte mais fraca, que é exatamente a manifestação local dos municípios, que as determinações e o grosso é o que vai para lá e aquilo que retorna de lá para cá. Seja em formato de lei, mas o que eu queria dizer é que esta audiência pública teve algo que somente aqui a gente pode colher, ainda o valor humano, e reconhecer em vocês o verdadeiro sentido da vida, que é o cuidado de vocês. Isso faz a diferença e já fez para tanta gente, assim como eu, de dizer que Deus abençoe a cada um de vocês e que nós possamos atingir o objetivo não somente de vocês, mas também o nosso, de gratidão eterna, porque a coisa que não tem valor. Sim, a vida tem um sentido muito maior do que qualquer valor, e é isso que vocês prezam,
e defendem. Parabéns a vocês, parabéns ao Dr. Tiago, e sendo assim, declaro encerrada a audiência pública. Muito obrigado pela presença de todos, uma boa noite e um bom retorno aos seus lares.